Olá, queridos irmãos e irmãs, hoje é segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum, então vamos meditar o Evangelho da Santa Missa de hoje, segundo São Marcos, que nos mostra esse exorcismo que Jesus realiza neste jovem que estava possuído por um demônio mudo. Esse jovem, com certeza, esse demônio mudo o impedia de falar, de louvar, de bendizer a Deus por toda a obra da criação, por todas as maravilhas que Deus realiza. E o pai desse menino diz que, olha, o demônio ataca ele, joga pelo chão, um sofrimento terrível. Então Jesus, descendo do Monte Tabor, onde se tinha transfigurado, ele vai fazer este exorcismo. E ali estava aquela multidão com os discípulos, e os discípulos já tinham tentado fazer o exorcismo, não conseguiram. E depois Jesus vai falar por que não conseguiram, porque rezavam pouco. Porque tem espécie de demônio que só se tira com a oração. Então, um sinal que os discípulos estavam rezando muito pouco. Porque a oração nos aproxima de Deus. A oração nos faz se aproximar de Deus e ver a bondade de Deus. E ver que Deus faz tudo bem feito. Então a oração não nos deixa sermos enganados pelo demônio, pelo espírito mudo, porque você, próximo de Deus, você descobre a grandeza, o poder, a bondade, o amor de Deus, que te faz louvar e bendizer a Deus, cantar as maravilhas de Deus sempre. Como diz o Salmo 32, seu louvor sempre em minha boca. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Então a oração nos ajuda a nunca duvidar do amor de Deus. Porque o demônio quer nos enganar aí, falando que a nossa vida não é boa, falando que a nossa vida não presta, que ninguém nos ama, que Deus não nos ama, porque tem sofrimentos, tem fracassos, tem dificuldades, às vezes tem doenças, às vezes morte de entes queridos, às vezes falta o dinheiro, é problema no trabalho, é problema na família, é tanta fragilidade que nos rodeia, né? Então o demônio usa disso para tentar mentir, enganar, dizendo que Deus não nos ama, para nos fazer perder a fé nesse Deus tão bom e maravilhoso que fez bem todas as coisas. Então esse demônio mudo não deixa se falar bem de Deus, ele fica enganando para nos levar ao quê? Ao julgamento, à murmuração, né? A não bendizer e a não louvar a Deus. Então Jesus vai expulsar esse demônio para que esse jovem possa cantar as maravilhas de Deus, que Deus faz tudo bem feito, que do seu amor está cheia a terra. Mas os discípulos não conseguiram porque não tinham essa oração que dá essa força para mandar longe os demônios. Então Jesus vai fazer isso e ele vai se admirar da falta de fé. Porque o pai desse menino vai falar, Senhor, se tu podes... Ele vai falar, como assim, podes? Claro que eu posso. Eu sou Deus. Como é que você vem dizer se tu podes, se tu pode? Claro que eu posso. Eu sou Deus, eu tenho o poder. Eu sou todo-poderoso. Eu sou o Senhor dos vivos e dos mortos. Tenho poder sobre a morte, sobre o pecado, sobre as doenças, sobre os demônios, tudo. Como podes duvidar de Deus? Então a falta de fé e oração era o problema deles. Porque a fé, né, nos dá essa certeza de que Deus nos ama. A fé nos dá essa certeza de que Deus tudo pode. Por isso Maria é o modelo de fé. Porque Maria acreditou e disse, faça-se. Quer dizer, ficar grávida sem conhecer homem, por obra de Deus. Deus tem o poder de fazer e fez Maria ficar grávida e gerar o Salvador sem que ela conhecesse homem algum. Então nós, pela oração e pela fé,
podemos também carregar essa certeza dentro de nós, que Deus nos ama, que Deus nos perdoa, que Deus pode nos salvar, de que Deus está conosco todos os dias até o fim, e que nós não precisamos ter medo de nada, que o Senhor é sempre bom para conosco, que nós nunca duvidemos do seu amor. Então a fé dá essa certeza da bondade, da grandeza e do poder de Deus, que faz bem tudo. Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque Abraão acreditou e arriscou e saiu em caminhada, seguindo a vontade de Deus. E acreditou que Deus poderia lhe dar uma terra e um filho, já sendo velho, e a sua esposa Sara sendo estéril e velha. Eles acreditaram que eles poderiam ter um filho e tiveram Isaac. E a posteridade seria maior, né, que a areia dos mares, fala a palavra. E acreditaram que Deus poderia conquistar para eles uma terra cheia de inimigos, cheia de nações poderosas. 2 velhinhos conquistam um país sozinhos, pela fé. Então a fé nos dá essa certeza de que Deus pode realizar maravilhas. Que aquilo que para nós humanamente é impossível, para Deus não é. Então acreditemos hoje, por esse evangelho, que Deus pode nos santificar, nos libertar, nos curar de qualquer vício, de qualquer escravidão, de qualquer pecado, de qualquer situação. Deus pode nos salvar, porque Ele é bom, Ele nos ama e Ele é todo poderoso. Mas para que essa fé se mantenha viva, acesa dentro de nós, precisamos da oração, da intimidade do Senhor e com o Senhor, que nos dá essa certeza de que Ele nos ama, de que Ele está sempre ao nosso lado. Irmãos, essa palavra de hoje é um consolo para todos nós. Porque vermos Deus que vai ao encontro dos que sofrem, dos que estão com problemas, com dificuldades, que às vezes está imudo, surdo, não escuta, não fala, não proclama as maravilhas de Deus. Então hoje o Senhor vem para nos abrir os ouvidos, a boca, o coração, para sentirmos o seu amor, a sua bondade, a sua grandeza, para falarmos bem dele para os outros, anunciarmos a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus às pessoas, que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Coragem e ânimo, que o Senhor nos ajude então, para podermos hoje estarmos alegres, contentes, por termos alguém que tanto nos ama e que é todo poderoso e cheio de amor por nós. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.